Eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 9. Se você estuda no caminho das letras, você já estudou Hebreus, provavelmente. Se não me engano, Hebreus é a 3ª ou 4ª temporada. Ai, eu não entrei ainda. Entra e começa na primeira, que uma hora você chega na 3ª, na 4ª, na 5ª. Nós estamos na 12ª hoje. O santuário terrestre, olha o que o escritor de Hebreus diz. Não sabemos se foi Paulo, uns dizem que foi Barnabé, não temos o autor, mas temos a canonicidade do texto. Ora, a primeira aliança, falando do tempo do sacrifício, também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu encontra-se o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro puro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, ou seja, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, com sacrifício, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário, com letra maiúscula, ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Você entende o que ele está querendo dizer? Se toda vez, todo dia tem que oferecer um sacrifício, e todo ano alguém tem que entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelo pecado do povo, o que fica claro para nós é que o acesso ao verdadeiro santuário, que é Deus, ainda não está completamente aberto, enquanto esse santuário terreno, o tabernáculo, continua. O que o escritor de Hebreus está nos revelando é que aquele santuário, aquela prática, ela era transitória. Um dia ela iria acabar, porque ela era simbólica, até que o caminho se abrisse. Mas eu não quero falar isso sozinho. Vamos ler o versículo 9. Isso é uma parábola para os dias de hoje. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons, sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação impostas, até o tempo oportuno da reforma. Há um tempo oportuno da reforma desse templo. E essas coisas são uma parábola. Irmão, se eu estivesse falando isso, você me colocaria por aquela porta para fora, chutado como um herege. Mas não sou eu que estou dizendo. É um texto neotestamentário. É um texto do Novo Testamento, do Evangelho, nos dizendo, presta atenção. Aquilo aconteceu, é verdade, mas era simbólico. Para nós hoje aquilo era uma parábola. Você se lembra quando Jesus, capítulo 2 de João, transforma a água em vinho, e nós dissemos que Jesus transformou a água em vinho, aquele sinal aconteceu, tudo aquilo é verdade, mas que Jesus usou aquela verdade como parábola, para dizer que ele era o verdadeiro sangue, ele era o vinho novo, ele era o noivo, a sua igreja era a noiva, e que a festa é a ressurreição. Aquilo aconteceu. Mas ninguém fica preso àquele sinal, porque tudo aquilo foi simbólico, apesar de ter sido verdadeiro. O templo existiu, o tabernáculo existiu, o sacerdote existiu, o candelabro existia, a arca existia, mas tudo aquilo que existiu era apenas um prenúncio profético do que viria. Os reis existiram, mas eles eram um sinal do verdadeiro rei que é Cristo. Os sacerdotes existiam, mas eles eram o sinal do verdadeiro intermediário entre Deus e os homens, que era Cristo, que viria. Assim como os sacrifícios aconteceram, mas eles eram um sinal do único e verdadeiro sacrifício que viria.
e assim com o sábado, e assim com a circuncisão, e assim como